Olá, gente, olá, mestres. Bora falar sobre câmera, sobre equipamento, sobre exposição, vamos entender como uma imagem se forma. Hoje é uma aula muito especial, é uma aula mais técnica, assim, mais difícil, mas muito especial, assim. A câmera fotográfica ela é uma das estruturas mais simples que existem, né? Ela é uma caixa preta escura com orifício, onde as imagens do mundo se projetam para dentro dela através da luz, né? Então a luz entra por esse orifício e se projeta a imagem na parede contrária de onde está o orifício, de forma invertida, né? E ali onde se projeta essa imagem, ela encontra uma superfície fotossensível capaz de registrar imagens. Até hoje, assim, né, as câmeras ainda contam com essa estrutura ótica muito simples e as câmeras são muito mecânicas ainda até hoje, são 50% mecânicas as câmeras profissionais, né, com algumas raras exceções que são muito eletrônicas, né, e apesar dessa simplicidade toda, a gente consegue encontrar desde as câmeras mais simples até as mais sofisticadas para vários tipos de usos diferentes, né, tem as DSLRs, né, que são uma evolução das monoreflex, né? Aquelas câmeras com espelho que a gente consegue visualizar a imagem exatamente que a gente está vendo pela objetiva também. Exatamente a mesma imagem que a gente vê com o mesmo corte da objetiva, as DSLR têm essas características. E tem também hoje em dia tem as mirrorless, né? Que são as câmeras sem espelhos. E essas são muito mais eletrônicas, né? São totalmente eletrônicas. Então vamos entender como é que funcionam as DSLRs, né? As DSLRs, a luz entra pela lente, né? Ela é focalizada pela lente, passa pelo diafragma. Ela encontra um espelho a 45 graus dentro dela, onde essa imagem se reflete para cima. Ela se reflete para cima, ali ela encontra mais dois espelhos, onde essa imagem se projeta para nossos olhos através do visor, né? E na hora da foto, quando você vai bater a foto, por exemplo, esse espelho é levantado. Na hora que você dá o clique, esse espelho é levantado, aí essa luz estava sendo projetada para cima, deixa de ser projetada para cima, que o espelho levanta, ela entra por dentro do obturador com a velocidade que o fotógrafo determinou, na exposição que ele determinou, e encontra o sensor ou o filme, né? Com a exposição correta que o fotógrafo determinou, e ali ela grava a imagem. E durante o clique, a gente fica tudo negro aqui no visor, porque a gente não vê mais a imagem, porque a luz começa a projetar para dentro, né? O espelho faz assim, tchuc, tchuc, e aí a gente, nesse momento, fica tudo preto na imagem, né? As câmeras mirrorless são diferentes, elas não têm esse espelho, por exemplo. É uma estrutura mais simples, mais eletrônica. A luz entra pela lente, atravessa o diafragma na abertura que o fotógrafo escolheu e vai direto, e encontra direto o sensor. O obturador é um obturador eletrônico, que ele só funciona no final do processo. E o visor, ele não é um visor óptico, é um visor eletrônico das mirrorless, ligado ao sensor, então é praticamente espelhado. Ele puxa a imagem do sensor direto para o visor eletrônico. Tem algumas vantagens, né? Por exemplo, o fotógrafo consegue já ver a imagem meio pronta, meio processada, assim, com o contraste que ele escolheu, com a temperatura de cor, com tudo, ele já consegue ver essa imagem meio pronta, que é uma vantagem. Às vezes pode ser uma desvantagem, dependendo do fotógrafo, você não consegue abstrair muito do processo. Mas uma das desvantagens é que ele só consegue ver essa imagem com a câmera ligada, e ela acaba consumindo muito bateria. Mas é uma câmera que é muito boa para filmar, né? Porque ela é melhor para filmar do que as DSLR. Com a DSLR, com essa parte toda mecânica, de levantando o espelho e baixando, o sensor acaba não funcionando tão bem como essa, que é um processo mais direto, né? Hoje as câmeras digitais dominaram totalmente o mercado, né, cara? A gente migrou totalmente para o digital, né? A tendência do mercado, e com as novas invenções tecnológicas, com as facilidades, né? E é uma tendência mesmo do mercado. A gente acabou migrando para o digital. Os sensores, hoje em dia, estão sensores muito bons, com uma resposta muito bacana. E dentre as câmeras digitais tem vários modelos para você escolher, né? Desde as mais simples até as mais sofisticadas, para usos específicos também. Para câmeras de estúdio, o que vai mudar entre elas muito é o sensor, né? Porque a maioria delas já são DSLRs, né?
e falando mais das mais profissionais, né? Ou então mirrorless também, mas o que vai mudar muito é a estrutura do sensor, né? A capacidade do sensor de registrar essa imagem, de registrar os tons, né, da imagem, a latitude de exposição, de interpolar a cor, a resposta para a cor desse sensor e a definição dele, né? Os megapixels e a definição da imagem mesmo, né? Porque não são só os megapixels que contam, existe uma tendência do mercado de ficar enfiando um monte de megapixels em sensores muito pequenos. Isso acaba detonando a imagem, gera ruído, muito ruído, e não gera imagens com muita definição, como deveria ser. Então existe uma conta que a gente tem que ter na cabeça, que é o tamanho do sensor e a quantidade de megapixels que tem distribuído nesse sensor. Quanto maior o sensor, melhor. A imagem vai ser melhor. Mas acontecem algumas características que a gente vai ver, como desfoque e profundidade de campo, altera de acordo com o tamanho do sensor também, por causa da lente, né, da área da imagem que ela tem que ser projetada, para se construir, para se projetar essa imagem naquele tamanho exato do sensor. Isso a gente vai ver mais para frente, a hora que a gente falar de lente também, altera um pouco a profundidade de campo, tem algumas variáveis aí que a gente vai ver mais para frente. Então, gente, você sabe como é que funciona o sensor das câmeras digitais, como é que se constrói, como é que se forma a imagem num sensor digital, vocês sabem como é que funciona? Então, os sensores digitais, eles funcionam, nada mais é que um chip, né, cheio de fotocélulas sensíveis à luz, né, que são fotodiodos, que chama, né? São vários microscópios fotodiodos sensíveis à luz, e eles são espalhados em forma de uma grade, assim, de quadradinhos, dentro de uma matriz, né, que é o sensor. E a hora que a luz bate lá, porque a luz passa pela lente e projeta uma imagem, né? E ele funciona quase como uma chapa de luz solar, que ele transforma a luz em energia. Quanto mais forte a luz bate lá, mais energia ele gera. Então, quando vai formar a imagem, tem esses vários fotodiodos microscópio em grade, né? Cada um numa localização, num lugar. E em cada localização a luz bate com a imagem, né? Imagina uma imagem sendo projetada numa parede, uma imagem de alguma coisa que tem luz e sombra nessa imagem, né? Todos os sensores eles só são capazes de captar em luz e sombra, eles não captam cor. Então imagina luz e sombra. Onde está batendo no fotodiodo, ali nesse chip, nesse sensor, que é um sensor retangular, né? Cheio de quadradinho, em grade, numa matriz, com vários, milhares desses fotodiodos, dessas celulazinhas. E aonde bate, ele responde. Aonde tem luz, ele gera mais energia. E aonde tem sombra, ele gera menos energia. Assim ele consegue determinar o que é luz e o que é sombra, de acordo com o nível de energia que ele está gerando. O nível de energia que ele está gerando e a localização dele no espaço, né? O endereço dele. Aí o processador pode montar a imagem com essas informações de luminância e de localização dos fotodiodos, que são denominados pixels. São vários desses pixels que formam a imagem. Se for comparar com o filme, eram grãos de prata, né, que tinham de vários tamanhos diferentes, espalhados de forma aleatória, não é de forma numérica, matemática, que nem a matriz, mas eles também, a imagem era feita por minúsculos pontos, vários pontos, da mesma forma como o digital também, são pontos, são pixels, vários pixels que formam a imagem. E como a imagem é formada só, os sensores, todas as câmeras digitais só conseguem captar luminância, né? Para chegar nas cores, existe um processo engenhoso chamado sistema Bayer. Para se produzir imagens coloridas, os sensores eles contam com um conjunto de filtros no sistema RGB, vermelho, verde e azul. Para cada filtro vermelho e azul existem dois verdes, ou seja, os verdes têm dois a mais. Isso acontece pois o olho humano é mais sensível ao verde, pela quantidade de verde que a gente está acostumado a ver na natureza, né? E aí quando a luz bate lá com as frequências de onda, a gente já sabe, né? A gente estudou cor, a gente sabe que luz é comprimento de onda e cada cor tem um comprimento de onda diferente, né? E quando eles passam por esses filtros, por exemplo, no filtro vermelho, ele vai bloquear todas as cores, praticamente só vai deixar passar vermelho, né? E aí no sensor que está lá embaixo do filtro, ele vai captar muito vermelho, por exemplo. Se for uma cena que não tem vermelho, praticamente ele não vai captar vermelho. Ele vai vir essa frequência de onda com todas as vibrações, menos a vibração do vermelho, menos o comprimento de cor do vermelho. E aí ele consegue criar vários canais preto e branco correspondente às cores. Por exemplo, onde bateu vermelho ali, ele vai criar um canal preto e branco corresponde só ao vermelho, né? Dos pixels da imagem.
Ele vai formando a imagem como se fosse fotolito, né? A imagem do vermelho, a imagem do verde e a imagem do azul. Então você imagina que uma câmera de 8 megapixels, né? Tem 4 milhões de pixels de pontinhos verdes, 2 milhões de azul e 2 milhões de vermelho. O verde é muito maior, tem muito mais informação. Quando a gente abre nos canais, a gente percebe que ele tem muita informação. E depois essas informações são todas enviadas para o processador da máquina e só dali que acontece a interpolação de cor, né? Que ele consegue juntar todas essas cores numa camada só. Só que existem buracos, existem lacunas nesse processo. Você imagina que ele não é todos os pixels, não são todos os pixels que captam todas as cores. Tem muitas cores que são filtradas, né? Então fazem buracos, por exemplo, no filtro vermelho, se não está chegando a radiação vermelha, vai ficar um buraco ali, ele não vai captar cor nenhuma, porque aquela cor não chegou luz até ali. Luz é energia que se transforma em informação de luminância. Então ali não vai captar a imagem, não vai formar a imagem, vai ficar em preto, vai ficar sem informação aquele sensor. Então, nessa interpolação de imagem, de cor, o que ele faz? Ele preenche esses espacinhos vazios que ficou. Ele calcula de acordo com o pixel vizinho. Ele faz uma conta, algoritmo, para tentar calcular, chegar na cor exata ali, qual que é. Mas às vezes quando o detalhe é muito pequenininho, assim, ele não consegue chegar nessa cor exata, daí ele tenta adivinhar que cor é essa, e muitas vezes ele erra e fica umas coisas estranhas na imagem, os objetos estranhos não identificados ali no meio da imagem, né? E aí para isso existe um outro filtro que é colado no sensor, que é um filtro que ele consegue difundir a luz um pouquinho, ou seja, para ir um pouquinho das cores dos sensores vizinhos nesse. E aí ele consegue adivinhar mais corretamente, mais ou menos que cor que é aquilo, para conseguir preencher essas lacunas e fazer aquela imagem toda bonita que a gente vê. Só que esse filtro dá uma desfocada de leve na imagem, né? Então tem sempre uma disputa, né, entre foco e fidelidade de cor, né? As indústrias, né, desenvolvedoras de sensor estão sempre nessa luta para chegar num foco, numa definição legal de imagem dentro de todas as cores. Existem outros sistemas também, né? Existe o sistema X3 também, né, para interpolação de cor, para trazer cor nas imagens, que aí são como se fossem 3 sensores assim de silício, né? Um vermelho, um verde e um azul, né? E é diferente o sistema. E só tem poucas câmeras também, é mais na câmera Sigma. Então é diferente esse outro sistema. Então é assim que se formam as cores nas imagens.